Shalom, vamos fazer a abordagem dessa paraxá, dessa semana. Eu vou tratar de um assunto que eu acho que a maioria das pessoas que estão no caminho de volta ao judaísmo, pessoas dos Anusim, ou que estão desejosos de se tornarem judeus, não são, às vezes não sabem, porque nós vemos que algumas religiões por aí, elas têm uma forma de pensar, uma forma de agir muito restrita e às vezes a pessoa pode pensar que no judaísmo é a mesma coisa. Por exemplo, existe um grupo religioso aí que nós sabemos, um grupo cristão, mas é uma parte dos cristãos, não são todos cristãos, que para eles é proibido a doação de sangue. Na Torá está escrito que nós não podemos comer sangue. Eles pegaram isso como se comer fosse se alimentar, ou seja, não pode de forma nenhuma. Comer é por via oral. Na Torá, comer é via oral. Não tem nada a ver com você fazer a transfusão. Mas, na cabeça deles, é transfusão e pronto. Da mesma forma como eles acham que se a pessoa morrer, morreu tudo, morreu a pessoa, morreu a alma. Aí, na ressurreição, volta aquele mesmo corpo que morreu e se revivifica. É uma maneira muito esquisita de pensar, que não tem lógica, mas eles fazem uma lavagem cerebral tão grande que as pessoas acabam caindo nisso. E eu já soube de casos que os pais não deixaram fazer transfusão de sangue para criança, para filha, e veio o falecimento, infelizmente. Logicamente, Deus vai cobrar isso deles. Pessoas que se prendem a dogmas, pessoas que se prendem a crendices que não tem nada a ver nem com a Torá e nem com as leis que foram determinadas para os filhos de Noá, ou seja, as demais nações fora o povo de Israel. Então, eu quero abordar esse assunto porque é muito importante que as pessoas que vêm para o judaísmo ou retornam às suas raízes, no caso de pessoas que são de origem de Anusim, que são de família judaica, como no caso da minha, por exemplo, que nós temos até uma comunidade secreta em Cotegipe, na Bahia, até o final do período do Império. Como eu já citei aqui, a minha bisavó se casou lá, meu bisavô, minha bisavó se casaram lá, e um casamento judaico. E, logicamente, eles viviam externamente como cristãos, mas, na verdade, eram judeus. Essas coisas me foram transmitidas por minha avó, como eu já citei aqui, e foram assentidas por minha prima, que escreveu um livro sobre as famílias da região de Cristópolis. Então, o assunto é, nós temos aqui na Torá escrito o seguinte, no capítulo Yud-Het, a paraxá dessa semana, capítulo Yud-Het, capítulo 18, verso Hamesh, verso 5. E lá está escrito o seguinte, Asher ya'aseh otam ha'adam v'hai bahem. Os mandamentos que a pessoa tem que fazer, aqueles mandamentos, tem que cumprir com eles. E em seguida está escrito v'hai bahem, e tem que viver por eles. O que quer dizer isto? Viver por eles quer dizer o seguinte, que a pessoa tem que viver por eles. Não é para morrer. Não é o caso que a pessoa está numa situação que sabe que se ele não profanar o Shabat, algum judeu vai morrer. Por exemplo, um judeu caiu numa situação teve um caso de uma parada cardíaca ou algo parecido, qualquer coisa assim, e aí se a pessoa que estiver ali com ele não profanar o Shabat,
não levá-lo imediatamente a um pronto-socorro, seja por carro, seja por que forma for, essa pessoa está transgredindo muito gravemente o mandamento de socorrer uma pessoa, livrar da morte, salvar uma pessoa. Então, nós temos aqui no capítulo 2 das leis do Shabat, no Mishneh Torah. Dehuya hi Shabat eser sakanat nefashot ki she'ar kol hamitzvot. Está colocado de lado a guardia do Shabat em casos de perigo de morte, como todos os demais mandamentos, não é só Shabat. Portanto, um doente que estiver em perigo, fazem tudo o que for necessário para ele no Shabat, de acordo com um rofé humano, quer dizer, um médico especialista no assunto daquele lugar. Safek shehu sarich lehalel alav et Shabat. Safek shehu sarich, se tiver uma dúvida, se precisa profanar o Shabat por essa pessoa, ou não precisa, וכן אם אמר הרופא לחלל עליו את השבת, ורופא אחר אומר אינו צריך, e também se aquele médico disse que precisa profanar o Shabat para salvá-lo, e outro médico falou que não precisa, tem que profanar o Shabat, porque a própria dúvida já gera a motivação para não deixar de socorrer a pessoa, mesmo que haja transgressão do Shabat. Então, vamos supor que uma pessoa esteja com uma doença e essa doença é necessário que ela coma gordura de porco, uma doença que vai ser fatal, né? Não é qualquer doença, uma doença que pode ser fatal. E essa pessoa precisa usar gordura de porco, ou comer carne de porco, não importa, ou comer crustáceos, todas essas coisas são proibidas para nós. Ou está no Yom Kippur e essa pessoa tem aquele problema de diabetes, ou a pessoa tem um problema sério, um problema que, se ele não se alimentar, ele vai morrer. Ele corre risco de morrer, não precisa nem dizer que vai morrer, ele pode, só corre risco. Então, essa pessoa é obrigada a se alimentar mesmo no Yom Kippur. Então, as pessoas que vêm, às vezes, de um mundo não judaico, têm essa tendência a pensar que não pode profanar, que não pode isso, não pode aquilo. E eu me lembro de uma pessoa, um senhor de idade, que estava com problemas renais, e eu recomendei a ele que ele podia, sim, tomar água mesmo no Yom Kippur, por causa do problema que ele tinha. Que ele, aliás, faleceu por causa desse problema, e essa pessoa era tão temente a Deus, né, que ele simplesmente não fez o que eu falei. Ele guardou até o fim do jejum, mas é importante lembrar que, nesse caso, a pessoa precisa saber que ele pode, sim, transgredir, e ele não está transgredindo a Torá com isso, porque a própria Torá falou que tem que viver pelos mandamentos e não morrer por causa dos mandamentos. Então, se a pessoa foi consultada no dia do Shabat, que ele precisa assim, veio o médico na casa dele e falou que precisam fazer para ele tal coisa. E assim, por 8 dias. Não se diz, vamos esperar até a noite, para que não precisemos profanar 2 Shabbatot. Não. Tem que começar durante aquele mesmo dia. Tem que profanar os 2 Shabbatot. Nós não podemos, de forma nenhuma, nos desfazer da vida de uma pessoa. A vida fica mais importante nesse caso. Então, é algo que nós temos que ter aquela consciência. Viver pela Torá e não morrer pela Torá. Ali nós temos também o caso de um goi que veio forçar um judeu a descumprir a Torá. Aí nós temos
divisões de casos. E, por fim, em quase todos os casos, a pessoa deve aceitar fazer o que o Goi está obrigando, a não ser que ele esteja diante de 10 israelitas, que ele pode ser exemplo de não cumprimento da Torá. Então, no caso, se a pessoa estiver só ele e o Goi lá, depende do que o Goi diz para ele fazer. Se não for idolatria, relação sexual ilícita, relação sexual ilícita que estou falando, não é um judeu se relacionar com uma goiá, é um judeu com uma mulher casada, é um homem com outro homem, é um homem com uma judia casada, né? Não é que a questão de um homem como um goiá ou algo assim, que também não está permitido, mas não é proibição da Torá. A proibição da Torá, como já expliquei antes, é você ir vivenciar uma vida em comum, uma vida conjugal com uma goiá. Mas os sábios proibiram por 4 razões que a pessoa tenha relações com goiá. Então, nesse caso aqui, a pessoa não estaria transgredindo. Mas, no caso da pessoa transgredir para salvar sua vida, ficam somente esses 3 casos. Avodah Zará, né, a idolatria, relações sexuais ilícitas, como eu acabei de explicar, que não é todo o caso de relações. Um judeu com uma judia solteira é uma relação ilícita, mas não é o caso. Nesse caso aí, não é o caso de uma mulher casada, por exemplo. Mas o caso de uma pessoa que o Goi ordena que mate o seu amigo, mate outro judeu. Também não pode. Nesses 3 casos, a pessoa morre e não pode fazer o que o Goi disse para fazer. Então, são esses 3 casos. Também, nisso nós vemos até que ponto chega que Deus preserva a nossa vida, né? Que nós estamos ordenados a deixar de guardar certos pormenores da Torá para salvar nossa própria vida. Então, nesse caso aqui, tem um assunto muito interessante que eu quero até abordar com vocês, que é se há Sha'at Shemad. Os Goim, o governo, o reinado decretou alguma coisa que ordena que todos os judeus se convertam ao cristianismo, a outra religião, como aconteceu em Portugal e Espanha. Então, nesse caso, os judeus todos devem simplesmente se entregar à morte. Mas, então, o que eu vou dizer? Que os descendentes dos Anusim estão todos errados, então já deixaram de ser judeus por causa disso? Não. Nós temos também responsas do Rambam sobre isso, responsas de outros rabinos como o Rashbash, Rabi Shlomo Ben Sheshat. Nós temos também, aliás, ele diz o seguinte: os Kohanim dos Anusim são Kohanim para sempre. Eles têm hazaká de que se casam somente com pessoas da mesma origem. Se um ou outro se casou com uma pessoa que não é da origem, é aquela questão de Ruba. Ruba quer dizer a maioria. A maioria não se mesclou. Então, é considerado. E ele falou, mesmo que sejam 1000 gerações, ainda são Kohanim. Então, quando ele diz isto, nós aqui questionamos como está escrito, se for chamado Shemad, não pode, as pessoas precisam se entregar à morte. Então nós vemos que os judeus em Espanha e Portugal não se entregaram todos à morte por causa disso. Por quê? Porque então continuam sendo considerados como judeus, pelo menos por aqueles que lutam pela nossa causa. Porque, quer dizer, a maioria dos judeus do mundo hoje em dia, principalmente o mundo ashkenazi, desconhece a nossa causa. Não conhece história suficiente, não sabe o que aconteceu realmente e como as famílias se preservaram. Como grupos inteiros se conservaram na memória do que nós somos. Então aqui, a resposta é a seguinte. É diferente no caso da Espanha e Portugal. Por que é diferente? Porque eles
pegavam as pessoas que não queriam se converter e depois de matar, queimado vivo, torturado, eles pegavam os filhos das criancinhas, levavam se menina para um convento para se tornar uma freira e se menino para um seminário para se tornar um padre. E futuramente ele seria novamente mais um perseguidor de judeus. Então, que lucro sai nisto? Não é o mesmo caso de simplesmente você dar a vida. É você dar a vida e colocar o seu filho numa situação pior do que a sua. Então, a situação na Espanha e Portugal é bem diferente das outras. Não é bom falar de coisas tristes antes do Shabat, e então, por hoje, eu vou deixar esse vídeo um pouquinho curto, né? Mas lembrando que todos os mandamentos são colocados de lado no caso de precisar salvar uma vida, seja em questão de alimentação, seja em questão de profanar Shabat, ou Yom Kippur, ou qualquer coisa. Só essas três coisas que eu citei, relações ilícitas, o irmão com a irmã, o irmão com a mãe, o filho com a mãe, filho com a avó, ou coisas assim, é que são realmente graves. E, portanto, nesse caso, se um goi ordenar que faça, obrigar, colocou uma espada ali na sua garganta e falou, se você não fizer, eu vou te matar, a pessoa tem que morrer mesmo. Fora isso, fora esses três casos, a não ser que esteja diante de 10 judeus, né, na presença de um público judaico, ele tem que simplesmente, por esses três casos, morrer. Em outros casos, somente em questão de estar em público. Mas espero que seja um bom esclarecimento do assunto e que nós estejamos sempre prestando atenção nesses pormenores e não ajamos como aquela família lá que eu disse que deixou a criança morrer porque não queria transfusão de sangue por causa do que eles aprenderam erroneamente. Desejo a todos um Shabbat Shalom, que haja um Shabbat de descanso mental, descanso da alma, e lembrando que o descanso da alma não é a pessoa ficar dormindo o tempo todo, é estudar a Torá. E lembrando também que nós simplesmente precisamos mesmo desse dia, que é muito importante para nós, porque mentalmente falando, nos dá o alívio para a semana toda. Shabbat Shalom, Umevurach para todos.